What? Eu sou o Vlad Oliver. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou apresentando dois conceitos aparentemente tão diferentes. Um é o sistema de pintura do Substance Painter e o outro é o sistema de voxel do Octane Render, ok? E o que existe em comum entre os dois é uma sigla chamada PBR. O que é o PBR? É o tal do material que tem um render fisicamente correto. O Substance, a comunidade do Substance Algorithmics, tem um excelente tutorial Physically Based Rendering, ok? Onde eles falam sobre o que é, ok? Acho que vale a pena para quem quiser entender como funciona. Na verdade, assim, eles dividem em dois grupos, os metálicos e os não metálicos, ok? E de acordo com um mapa de intensidades ou de difusões aqui, você consegue fazer um objeto muito complexo ser mapeado de uma vez só, ou seja, com todos os nuances que ele tem, o que geram elementos muito mais realistas, ok? Eu não vou dar spoiler no conteúdo deles, é muito interessante, embora seja um conteúdo bastante didático, acadêmico, não é uma coisa de usual, ok? Mas eles falam um pouco da diferença entre os materiais antigos usados pelos renderizadores iniciais e esses materiais novos que são usados nos novíssimos renderizadores, etc, etc. Por último, aqui tem uma coisa bem interessante, eles falam sobre o roughness, ok? Que é, na verdade, uma visualização numa visualização microscópica, é o espalhamento que uma superfície pode gerar, ok? Então isto gera esse tipo de resultado mais ou menos reflexivo, de acordo com como você orienta as normais, né, da sua superfície. Enfim, é um vídeo muito interessante. Eu estou tentando evitar, na verdade, entrar nessa seara, porque ela é meio chata e a Watt, na verdade, não é muito acadêmica. Embora a gente sempre mostre para vocês, para quem quiser se aprofundar, o tipo de material que a gente pode pesquisar, ok? Uma das coisas que eu acho importante dizer, agora vocês vão dizer, pô, o cara está misturando as coisas, né? Na verdade, esse tipo de volumetria aqui só foi possível porque ela está atrelada ao tipo de material e o tipo de resultado que o material oferece, ok? Então, nós estamos exatamente onde a gente parou no vídeo anterior. E uma coisa que eu diria a vocês é o seguinte, vejam, nós temos uma certa dificuldade. A gente pode vir no panel aqui, Arrangement, Two Side Views, e aplicar, vejam, eu vou colocar aqui em cima. Sempre existe a possibilidade de eu simplesmente enfiar essa vista aqui, ok? Do Live View direto no meu Canvas aqui e criar um layout, mas eu não vou fazer nada disso porque eu acho que isso é um tanto contraproducente para quem cai de paraquedas no vídeo e fala, pô, mas como é que ele mexeu? Onde é que ele vai? Que eu vou e o botão não está lá, etc, etc. Então eu não acho muito bom a gente trabalhar fora do default para explicar determinadas coisas. Mas vocês devem lembrar que nós paramos nessa distribuição aqui, ok? Nessa distribuição eu consigo, eu tenho um plano, tenho um volume, ok? Que me dá um voxel e temos uma luz, ok? Vamos fazer o seguinte, para a gente entender a nossa utilização aqui, vejam, uma coisa eu diria a vocês que é difícil você lutar contra o hábito, ok? Uma vez que você tem um determinado hábito, default, vou chamar isso aqui, vou colocar isso aqui com 100, 100, 100, ok? Vou aproximar essa luz aqui, ok? Tem light, talvez eu não precisasse de uma luz com tamanho Basic Visibility Light Settings. Acho que eu estou no Light Settings aqui. Eu posso diminuir não a força da luz, eu quero diminuir o tamanho dela. Às vezes a gente se dá mal no Coordinate Basics, Details. Eu vou conseguir. Visibility General. Aqui, acho que é aqui.
Eu quase sempre, details, aqui, finalmente. Vejam, sempre chamo a atenção de vocês para o fato de que ou seja, eu tenho o hábito aqui de trabalhar com, não tenho o hábito de trabalhar com as vistas da maneira como eu estou fazendo, ok? Por último, nós vamos colocar um cubo aqui, o cubo acaba sendo maior até, vamos colocar 50, 50 e 50, porque o que eu estou querendo fazer é mostrar para vocês o que acontece com um objeto imerso nessa bruma aqui, ok? Esta é a ideia básica. No meu volume, eu estou em círculo aqui, posso voltar para box, ok? Nós vamos ter uma coisa mais parecida com o que o nosso amigo da Brograph fez, ok? E eu vou insistir com vocês novamente, confessar a vocês, vejam, estou aproximando a luz e eu estou querendo ver alguma coisa disso aqui. Muito bem. O que eu tenho é esta condição aqui, ok? Vejam o seguinte, é muito importante que a gente entenda, eu estou falando de várias coisas ao mesmo tempo, mas algumas coisas a gente tem como hábito. O meu hábito aqui é sempre trabalhar, procurar estes controladores aqui, eu acabo fazendo um pouco de bobagem, porque é como se eu estivesse tentando falar outra língua. Aí vocês vão me dizer, poxa, mas que esquisito, você começou no Substance Painter e está voltando ao voxel aqui, o que você quer? Eu quero dizer o seguinte, vejam, de novo, eu vou entrar no Medium. Vamos clicar em Fog aqui, ok? O Fog, eu estava em Fire, estava numa outra setagem, vejam. O Fog aqui me dá esta condição aqui, e eu tenho, vejam, se eu vier aqui, volume Medium, vejam que estranho, eu tenho Density, tenho Absorption, Scattering e Emission. Aí, é isso que eu queria dizer a vocês, vejam que nós temos exatamente as mesmas setagens de Material e de Material do PBR Material, ok? Condições de absorção, de Scattering e de Emission. Se eu diminuo a minha densidade aqui, vejam, eu tenho o objeto menos denso para ver o que está acontecendo, ok? Por isso fica difícil eu explicar para vocês uma característica tão especial do Octane Render sem falar do PBR Material, que é a condição na qual esse tipo de objeto é concebido e a maneira como ele responde na realidade física do rendering que a gente está trabalhando. Isso aqui é muito mais avançado do que simplesmente um render novo, ok? Nós estamos falando de várias coisas ao mesmo tempo. A primeira delas é a possibilidade de você ver em GPU, ou seja, ver em tempo real o trabalho que você está realizando. Depois, outro tipo de material que você aplica na tua cena, no teu cenário, no teu modelo, ok? E quais são as condicionantes para esse material funcionar. E por último, quais são as coisas que permitem que esse material interfira tão brutalmente na realidade física que nós estamos registrando, ok? Isto é muito interessante e eu acho que a gente tem que ir devagarzinho para a gente não perder o fio da meada, não perder o conceito em que a gente está trabalhando, ok? Vejam, eu vou parar por aqui, nós ainda temos muito voxel para ver pela frente, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.